Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula, você está no seu portal bíblico e hoje nós queremos fazer um panorama, isso mesmo, um panorama para o primeiro trimestre de 2022. Ainda estamos para concluir o terceiro trimestre de 2021, mas desejo aqui já apresentar um panorama, um sumário de todas as lições que serão aqui apresentadas para o primeiro trimestre de 2022. Lições maravilhosas. Esta é a capa da nossa revista para o primeiro trimestre de 2022, onde vamos falar sobre a supremacia das Escrituras. Que tema maravilhoso, lições comentadas pelo pastor Douglas Batista. Eu estou certo, estou seguro de que o Senhor muito falará ao nosso oração. Eu quero fazer uma oração com você, como de costume, e depois desta oração iremos apresentar todo o sumário das lições que vão chegar até você a partir de janeiro de 2022. Então aperte o cinto, feche os seus olhos e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela Tua presença, ó Deus. Clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus e pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração e trazer iluminação. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Nós estamos ainda refletindo dentro do último trimestre de 2021 e eu quero apresentar o sumário e a primeira lição para o primeiro trimestre de 2022. Veja, o sumário para a próxima lição, vamos falar sobre a autoridade da Bíblia. É um tema muito importante. Na segunda lição falaremos sobre a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Também falaremos da inerrância da Bíblia e também sobre a estrutura da Bíblia. Na quinta lição falaremos como ler as Escrituras e também vamos aprender a Bíblia como um guia para a vida. Na sétima lição vamos estudar a Bíblia transforma as pessoas. A oitava reflexão, a lei e os evangelhos revelam Jesus. A nona lição fala as histórias e as poesias que falam ao coração. A décima lição fala também das profecias que despertam e trazem esperança. Também vamos falar de Lucas, Atos, o modelo pentecostal para os nossos dias. E também vamos aprender que as epístolas nos instruem e formam os cristãos. E a última lição fala sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. Fala a verdade, lições maravilhosas estão por vir e de grande enriquecimento espiritual em dias onde a santa palavra de Deus está colocada em xeque. Muitos dizem até mesmo que esta palavra precisa ser atualizada. Nós vamos dedicar todo um trimestre para defender as Escrituras como inerrante, como a infalível palavra de Deus. E esta primeira lição que eu gostaria de abordar, esta introdução geral a este primeiro trimestre de 2021, tem o tema a autoridade da Bíblia Sagrada. E o texto áureo para esta reflexão está em Salmos capítulo 119, versículo 1, ou verso 1, que diz: Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. A verdade prática diz: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. E a nossa leitura bíblica está nos Salmos de número 119, versos 1 ao 8, que diz: Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os seus
estatutos, não me desampares totalmente. Esses foram os textos que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Uma lição preciosíssima está diante de nós e eu quero que você abra o seu coração, quero que você comece a se deleitar agora com tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração. Isso mesmo, ao nosso coração, ao meu e ao seu coração. Essas lições falam a respeito da palavra de Deus. A temática proposta para este primeiro trimestre, nós já falamos, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e a infalível palavra de Deus. Já apresentamos todo o sumário e esta primeira lição será ministrada no próximo dia 2 de janeiro de 2022. Lições comentadas pelo pastor Douglas Batista. Vamos então para esta reflexão, porque ler e aprender a Bíblia, fala a verdade, é um grande desafio, mas quão saboroso é nos deleitar na palavra de Deus. E justamente neste primeiro trimestre de 2022, vamos justamente enfrentá-lo com todo o desejo do nosso coração, juntamente com o pastor Douglas Batista, que é líder da Assembleia de Deus Missão e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, e é, como já disse, o comentarista deste trimestre de 2022. Então vamos falar sobre a autoridade da Bíblia Sagrada. E a palavra-chave aqui é justamente esta: autoridade. A autoridade da Bíblia fundamenta-se no seu autor. E você pode perguntar, quem é o autor? Veja, o autor é Deus, unicamente Deus. Portanto, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, então, a autoridade da Bíblia depende total e exclusivamente do Senhor e não de nós, não dos homens, em hipótese alguma, somente do Altíssimo. Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui, então, outra fonte infalível de autoridade. A fonte primária, única e exclusiva de autoridade da igreja está na palavra de Deus. Nesta lição, então, vamos ver a sua autenticidade e a mensagem revelada dentro das suas entrelinhas. Que coisa gloriosa falar sobre a Bíblia Sagrada. Vamos falar sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. O segundo ponto, sobre as evidências da autenticidade da Bíblia. E o terceiro, sobre a mensagem da Bíblia Sagrada. Então, a origem da Bíblia. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas a origem está justamente no próprio Deus. Quando lemos na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, lemos, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia, veja, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Por quê? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram e falaram inspirados pelo Espírito Santo. Paulo, o apóstolo dos gentios, vai afirmar, vai corroborar que a mensagem bíblica veio do alto quando lemos Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, e ele diz na segunda carta a esse jovem pastor, capítulo 3, versículo 16, quando ele diz que toda escritura é divinamente inspirada. Logo, a inspiração não veio do coração de Paulo, tampouco de homem algum, mas divinamente inspirada. Então, logo sendo divinamente inspirada, ela é proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que eu e você, homens e mulheres de Deus, estejamos agora aptos,
preparados, né? Esta é a razão pela qual a palavra nos é legada. Isso é muito importante. Também, os apóstolos ensinam que a Bíblia não foi escrita por homens, mas agora, tendo esta divina inspiração, estes homens aos quais atribuímos a autoria, né, eles têm o quê? Uma supervisão divina e estão sob inspiração. Então, quando lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, lemos: aos quais também falamos, não com palavras, diz que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Quando lemos também em Apocalipse, o apóstolo João vai dizer de forma categórica, ali dentro daquele contexto, diz revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. João era apenas o escritor daquilo que é sacro, daquilo que é sagrado. Por inspiração escreveram estes homens, e este é uma grande e importante informação que devemos ter em mente quando falamos das Sagradas Escrituras. Portanto, a palavra é a revelação, ou as Escrituras, de modo amplo e geral, são a revelação que Deus fez de si mesmo, é onde Deus se revela através da sua palavra. Nós somos a geração que canta, que deseja conhecer Jesus. Estamos querendo conhecer Jesus por meios nada ortodoxos, e eu quero lhe dizer que se o seu desejo é conhecer a respeito de Deus, é conhecer a respeito de Jesus, basta você se aplicar à leitura da Santa Palavra de Deus e você será muito bem apresentado a Ele, porque as Escrituras são a revelação que Deus faz de si mesmo para a minha vida e para a sua vida. Então, dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade. Esta autoridade, ela é totalmente assertiva, e nós encontramos dentro do contexto bíblico, e por isso constitui-se então em uma única regra infalível de fé, prática para a vida e o caráter cristão. A declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, ela diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é a única revelação divinamente escrita dada pelo Espírito Santo para a humanidade. A revelação geral, então, da palavra de Deus chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer ou se faz conhecer em toda a história por parte do universo e também da natureza humana. Por exemplo, na história, como Deus se revela na história? Ora, Deus se revela pela sua soberania. Ele é quem controla todas as coisas nesse tempo de pandemia, onde as pessoas estavam aterrorizadas, assustadas, e alguns chegaram a pensar que Deus havia perdido o controle de tudo. Eu quero lhe dizer, aquieta o seu coração, porque Deus permanece no controle de todas as coisas, e assim ele procedeu ao longo de toda a história da humanidade. Ele é quem controla o curso de todas as coisas, de todos os acontecimentos, remove, estabelece governos e nada acontece fora da sua vontade. O que diz em Daniel capítulo 2, versículo 21, eu quero ler para você. Ele muda o tempo e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, e ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 22, diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que aqueles que caíram, severidade,
mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Uma ideia clara, direta e objetiva de que Deus é quem está no controle de todas as coisas. E mais uma vez quero lhe dizer, nada, definitivamente nada acontece que não seja da sua vontade. Então falamos desta manifestação de Deus na história. Também temos no universo. Você acredita nisso? Você crê nisso? Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas. O céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Você já leu o Salmo de número 19? Eu quero ler para você os versos 1 ao 4, que diz de forma graciosa que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. Veja, a natureza declara, os céus proclamam, os céus, a natureza, o universo prega a existência de um Deus criador soberano sobre todas as coisas. Agora, no ser humano, claro que nós podemos observar esta soberania em nós, no ser humano, que fomos justamente criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, na natureza moral da humanidade, embora agora afligida pelo pecado, pela queda, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? De maneira inadequada, então podemos mostrar esta natureza divina, porque justamente a moralidade do ser humano está inadequada, vamos usar esse termo, né? Mas revela também o caráter moral de Deus. Por quê? Quando lemos, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 24, diz: e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, agora, estando em Cristo Jesus, estando novas criaturas, podemos expressar ainda que de forma muito distante ainda a questão do caráter moral de Deus. Uma revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, veja, porque este é o resultado do pecado original, é justamente o homem rejeitando aquilo que é proposto por Deus, quebrando as ordenanças estabelecidas por Deus, rejeitando então este conhecimento acerca de Deus. A revelação especial para mim e para você é oferecida através da redenção. Para os pecadores, então, podemos ver esta revelação especial sendo oferecida na redenção. Sendo aqui Jesus Cristo, em suma, esta revelação especial que oferece, então, pelo seu sacrifício, esta condição tão gloriosa que é a nossa redenção. Este resgate é provido a nós, pecadores, através do sacrifício vicário de Jesus ali na cruz do Calvário. Então, reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto também reconhecemos nas Sagradas Escrituras. É por meio da revelação contida nas Escrituras que nós podemos conhecer a pessoa de Cristo Jesus. Por exemplo, os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Percebe
como este primeiro trimestre de 2022 vai ser extremamente importante, que assunto envolvente, e estou certo de que nós iremos ter muitas novidades ainda dentro deste contexto aqui. Você se lembra do sumário? Se não, volta lá e observe cada um dos capítulos que serão aqui estudados ao longo do primeiro trimestre de 2022. O segundo ponto, a evidência da autenticidade da Bíblia Sagrada. Será que existem evidências que nos provam de forma categórica que a palavra de Deus ela é autêntica? Vamos falar sobre as evidências internas, ou seja, que encontramos dentro das Escrituras Sagradas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes, que significa aquilo que é verdadeiro. Então, quando aplicado agora às Escrituras, o termo vai indicar então a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia então autentifica a si mesmo. Olha que coisa interessante. A Bíblia dispensa uma autentificação exterior, embora hajam autentificações exteriores, mas a Bíblia em si, ela se autentica quando lemos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, texto que já lemos, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Entre as evidências internas, nós podemos destacar algumas. Tome nota, por exemplo, unidade e consistência. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque a Bíblia ela foi escrita em um período aproximado de 1600 anos e foi escrita em 2 idiomas principais e em um dialeto, por cerca de 40 pessoas diferentes e de diferentes classes sociais, em lugares, circunstâncias, tempos distintos e específicos e que abordam centenas de temas. Isso é muito interessante, por quê? Porque apesar de todas estas características, apesar de todas essas implicações que poderiam até mesmo ser a razão para não autenticarmos a palavra, pelo contrário, essas características irão trazer esta autentificação interna, porque o conteúdo bíblico ele é consistente e os seus escritos vão se harmonizando em si mesmo, e isso é algo no mínimo fantástico. Vou repetir, um período de tempo de 1600 anos e aproximadamente 40 pessoas receberam a inspiração divina e falam de forma coesa e de modo que o assunto está totalmente harmonizado, sem qualquer contradição, embora que alguns busquem a torto e a direito alguma contradição para tentar desqualificar a Bíblia Sagrada. Mas, como nós lemos no Salmo de número 18, verso 30, ali diz que o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, louvado seja Deus por isso. E também a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Então a palavra ela se autentica, isso é algo maravilhoso. O segundo ponto, a ação do Espírito Santo. Por meio da leitura, e talvez você já tenha vivido uma experiência como essa, por meio da leitura é possível, por meio da leitura da Bíblia Sagrada, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, e que é mais penetrante mesmo que qualquer espada, e que vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e ainda é apta para discernir as intenções e os pensamentos do meu coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Como os discípulos no caminho de Emaús, você se lembra, Lucas capítulo 24, você se lembra perfeitamente deste texto sagrado, onde aqueles discípulos estavam indo a uma aldeia que não estava muito distante de Jerusalém, indo pelo caminho, encontraram com Jesus, porém os seus olhos estavam encobertos
E veja, aqueles discípulos experimentavam uma coisa gloriosa. O Senhor começou desde Moisés, passando pelos profetas, discorria a respeito de si mesmo. E veja, eles reconheceram. Veja, os seus olhos se abriram então e conheceu justamente no partir do pão e ali, de forma que todos ficaram embasbacados, boquiabertos, o Senhor desaparece diante deles e eles olharam um para o outro e disseram: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? O Espírito Santo fala e faz com que esta palavra também traga este calor, este ardor ao nosso coração, e isso torna a palavra gloriosa por demais. Uma outra característica são as profecias dentro do contexto bíblico que apontavam para eventos futuros e que ainda continuam a apontar para eventos futuros, que nós chamamos de eventos escatológicos, né? A exatidão no cumprimento dessas profecias comprova e legitimam a veracidade das Escrituras. Essas profecias foram anunciadas há muitos séculos antes que esses eventos pudessem ocorrer, e ocorreram. Entre alguns eventos, podemos falar sobre a precisão que é citada sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo. A sua morte vicária da cruz do Calvário também é algo que foi descrito nos seus pormenores, né? O local da sua sepultura e também a sua ressurreição. Veja, a palavra, ela nos mostra com propriedade que ela é, de fato, a inerrante, a infalível palavra de Deus. O segundo ponto nos fala sobre as evidências que são externas. E o que seriam essas evidências externas? Então, compreende-se como evidências externas aquelas que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também corroborados, ratificados por outras fontes históricas, né? E nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas, isso é muito interessante. Deveríamos ter um trimestre inteiro para falar sobre justamente esse tópico, as comprovações externas que corroboram e legitimam a palavra de Deus. Descobertas arqueológicas e também até mesmo pressupostos da ciência vão apontar para a autenticidade da santa palavra de Deus. Fala para mim se isso não é algo glorioso. Veja, esse primeiro trimestre de 2022, ora, eu não quero perder nenhuma dessas lições. E se você está aqui neste portal bíblico, não saia sem antes se inscrever aqui, apoie este canal, ajude-nos a ultrapassar a meta de 1000 inscritos aqui, e eu tenho certeza que com a sua contribuição, com a sua generosidade, nós vamos chegar até este número. Então compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário, e que o Senhor possa continuar a abençoar a sua vida. O terceiro ponto fala sobre a mensagem da Bíblia. Então, o tema deste primeiro trimestre é a supremacia da palavra, a supremacia da Bíblia Sagrada. A expressão latina que nós conhecemos, né, quando falamos dos 5 solas da Reforma Protestante, ali há o sola Escritura, que confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Você pode ter livros de todos os teólogos que você julgue, né, trazer uma teologia saudável que vai agregar conhecimento, mas veja, a regra basilar da sua vida cristã é a Bíblia e deve continuar sendo a Bíblia Sagrada. A declaração de fé da Assembleia de Deus fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus. É isso que ela professa, e professa que a Bíblia é esta ferramenta que fornece este conhecimento essencial e indispensável a respeito de Deus. E também, acredite você, a Bíblia ensina-nos a relacionarmos com o nosso semelhante, ou seja, falamos de relacionamento vertical com Deus e falamos dos relacionamentos horizontais, que são os relacionamentos interpessoais. Então, não necessitamos
Nós precisamos bater o martelo aqui. Não necessitamos de nenhuma nova revelação. Hoje em dia existem revelações para tanta coisa e a Bíblia diz para você fugir destas novidades, desse modelo neopentecostal que está aí atraindo a muitos. Nós não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a salvação e para o nosso crescimento espiritual. Isso significa que todas as doutrinas, vou repetir, isso significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação, né, foram transmitidas a mim e a você e continuam sendo transmitidas a mim e a você através das Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou diminuir, seja o que quer que seja agora sugerido pelos homens. Nada deve ser acrescentado e nada deve ser retirado. O ponto aqui fala sobre o poder da palavra de Deus. Paulo dizia que o evangelho, que é a palavra de Deus, ele diz que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o seu poder se assemelha ao fogo que consome e que também purifica, bem como o martelo que esmiuça a rocha. As qualidades do fogo, as qualidades do martelo indicam que nada podem impedir o cumprimento daquilo que Deus falou. Deus falou, a palavra é oriunda de Deus, então fica tranquilo, aquieta o seu coração, porque está escrito: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Assim é a palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem justamente oposição ao conhecimento divino. Então toda a oposição deste século presente, todas as inquietações lançadas pelos filósofos e pensadores e por muitos líderes espirituais do século 21, vejam, se não estão em conformidade com a palavra, se fazem oposição à Escritura Sagrada, devemos saber que o poder da palavra de Deus vai derrubar os alicerces destas doutrinas malignas e diabólicas. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é poder, tal qual uma espada para penetrar no mais profundo, no mais íntimo e até mesmo discernir, fazer separação, fazer julgamento entre as nossas intenções e os nossos pensamentos, quando lemos em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Você se lembra que Jesus, ele foi tentado no deserto? Ali, veja, o Senhor derrotou Satanás no deserto fazendo uso de quê? Fazendo uso, isso mesmo. Eu sei que você respondeu, a palavra de Deus é isso mesmo. Jesus derrotou o diabo no deserto fazendo menção, usando o poder da palavra. Ele vence cada uma das sugestões do diabo fazendo citações bíblicas. Ele vai responder, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus vai dizer, disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus vai dizer também, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O próprio Cristo, veja, o próprio Cristo, que em sua divindade é o autor desta santa e bendita palavra, agora na sua humanidade, fará uso das Escrituras para vencer as afrontas do seu acusador, do nosso acusador, do diabo, enquanto tentado no deserto. Isso é algo glorioso demais. Agora, toda esta palavra, sabendo que ela é divinamente inspirada, sabendo que ela é inerrante, infalível, qual o propósito da palavra? Qual o sentido? Qual o propósito da Bíblia Sagrada? Será que ela precisa ser atualizada? Precisamos de uma Bíblia 2.0? Será que precisamos adequar a Bíblia às demandas que a sociedade moderna estão exigindo? A resposta é não,
a palavra de Deus, acredite você, ela é mais atual do que o periódico que vai sair amanhã pela manhã. Então veja, qual o propósito então da Bíblia? Nossa declaração de fé nas Assembleias de Deus ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, direta, entendível, completa, amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela sua persuasão, o Espírito Santo levar-nos à redenção que há em Cristo Jesus. Nela também, na Santa Escritura, encontram-se revelados códigos morais, espirituais para esta sociedade decaída. Ratifica-se também que a moral bíblica não pode ser relativizada, pois os seus valores, ainda que alguns tentem desmerecer este caráter, esta virtude, os valores não podem ser relativizados porque são valores absolutos. As verdades apresentadas dentro do contexto bíblico são verdades pontuais e absolutas. Nessa compreensão, a Bíblia, então, é a revelação de Deus e da sua vontade para a minha vida, para a sua vida. Que coisa gloriosa! Deus ocupou em inspirar os santos homens de Deus que falaram inspirados por Ele, para justamente alcançar e revelar-se a si mesmo, a mim e a você. Nós não teríamos conhecimento do eterno, nós não teríamos conhecimento do divino se não fosse através da palavra de Deus. Tudo que sai da palavra de Deus não passa de especulação, novidades, novos evangelhos. E esses evangelhos devem ser rejeitados, devem ser totalmente rechaçados por mim e por você. Dessa forma, então, o compromisso inegociável da igreja deve ser o quê? Convocar um grupo de dança e promover um dia de dança na igreja. Não. Isso aí são estratégias mundanas para entreter pessoas que não querem ser confrontadas pela palavra de Deus. É promover um grande louvorzão, o culto da saudade que fica 2 horas cantando aqueles hinos antigos e não tem tempo para a palavra. É isso que a igreja deve se ocupar, se dignar a fazer? Não. A fé vem por ouvir e o ouvirá. É isso aí, a palavra de Deus. Então a igreja tem que ser fiel a este princípio, pregar, propagar a palavra de Deus, a mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí, Paulo, o que você me fala desse texto? Ele diz, dos quais, dentre esses pecadores, eu sou o principal. A igreja que furta a esta responsabilidade é uma igreja que está distante dos moldes, dos princípios estabelecidos pelo próprio Deus. O conselho é: arrependa-te e volte para a ortodoxia bíblica enquanto há tempo. As escrituras, então, são de origem divina. Deus é o autor da sua palavra. Deus se deu a conhecer a mim e a você por meio da história, por meio do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. O teólogo da Assembleia de Deus, Antônio Gilberto, escreveu que o autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete, o Espírito Santo, e seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. A lei, os salmos, os profetas, todos falaram a respeito de Cristo. Cristo é o cerne, Cristo é o centro, não há dúvida em relação a isso. E aí, o que você achou desta lição? Mais uma vez, é só a primeira de outras lições gloriosas que irão trazer edificação à sua vida. Não saia sem se inscrever neste portal bíblico e que Deus possa continuar a abençoá-lo. Senhor, eu rogo a Ti que abençoe a cada um dos Teus filhos que estão acendendo este conteúdo e que o Senhor possa derramar da Tua graça sobre nós, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Fique bem, fique em paz e até a próxima.